bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Nesta terça-feira, no primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. E neste segundo bloco, tenho a honra de conversar com duas profissionais ligadas à área da saúde. E durante o nosso bate-papo, você vai ficar ligado e vai ficar sabendo o intuito dessa conversa. Hoje tenho a honra de receber a enfermeira paliativista Patrícia Castória e também a médica doutora Ana Carolina. Meninas, primeiramente, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. É sempre muito importante conversar com qualquer tipo de profissional ligado à área da saúde. Nós sabemos que vocês exercem funções extremamente primordiais para a nossa vida e é um prazer ter vocês duas aqui. Sejam muito bem-vindas. A gente que te agradece, em primeiro lugar, Gustavo, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre algo que a gente, eu falo que é uma paixão, né, Carol, que a gente tem. Com certeza, a gente tem que agradecer você abrir esse espaço para falar de algo tão importante que é o cuidados paliativos. E justamente nesse tópico que a doutora Ana falou no início da sua explanação, eu queria saber de vocês duas, aí vocês podem escolher quem vai começar, sobre os cuidados paliativos, porque é algo muito importante. Você que está em casa, com certeza, já conviveu com alguém que passou por uma situação de enfermidade sem cura e teve que passar por um cuidado de algum tipo profissional, de algum tipo de profissional ligado a essa área, mas pouco se entende e sabe-se de fato do que consiste os cuidados paliativos. Então, para a gente poder começar nosso bate-papo, queria saber do que consiste, o que é os cuidados, o que são os cuidados paliativos. Pode ir? Pode. Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar com essa enfermeira amiga, né? Então, e aí a gente fala, eu falo um pouquinho, ela fala, né, Paty? E explicar o que é o paliativo é algo maravilhoso. Gente, o paliativo é uma área da saúde e eu sempre deixo muito claro que é uma especialidade, então a gente tem conhecimento técnico para isso. A gente tem que ter muito estudo e embasamento científico nessa área, né? É uma área que trabalha com de forma multidisciplinar. Então, tem o médico, tem o enfermeiro, tem assistente social, a fono, fisioterapeuta, nutricionista. Todos são extremamente importantes em cuidar do paciente que tem uma doença que pode alterar o prognóstico da vida, né? Normalmente, uma doença que não tem cura. E é onde a gente entra com essa assistência. E, normalmente, a medicina, né, é embasada em cuidar da doença. E, claro, com o olhar humanizado. Mas o cuidados paliativos vem com o olhar para o sofrimento humano. O nosso cuidado é em cuidar das áreas do sofrimento humano, que inclui a área física, mas inclui a área espiritual, social, familiar, todas as abordagens de dimensões do sofrimento humano. A gente sempre fala que, independente se é uma doença, ela tem cura ou não, até que se a gente for entrar, né, nesse quesito, qual doença que tem cura? Né? Tem isso também. Não tem como uma pessoa ela adoecer sozinha. Quando uma pessoa adoece, lógico, ela adoece toda a família junto, né? Todo aquele lar adoece junto. Então, os cuidados paliativos, ele vem aqui proporcionando um cuidado, né? Cuidando do paciente, né? E da família. A gente consegue acolher tanto o paciente quanto o familiar. E uma das coisas que a doutora Ana disse é a questão da multidisciplinaridade. E por que isso? Porque a gente visa atender o paciente nessas dimensões, né? E não tem como eu, enfermeira, ela, médica, acolher o paciente nessas 4 dimensões: espiritual, social, física, né, e a psíquica. E por isso que existe, né, todos esses profissionais, todas essas formações, né, para estar formando a equipe em cuidados paliativos. Em termos práticos, até para a gente poder ter uma espécie de exemplo, até para quem não conhece e está conhecendo hoje, vocês como profissionais ligados a essa área tão importante da área da saúde, como é que funciona em termos práticos esse atendimento? Na medida em que um paciente recebe um diagnóstico de alguma doença, seja ela qual for, que não tem cura, como é que funciona primeiramente todo esse processo
eu acho importante ressaltar também a importância de todo esse grupo de apoio, podemos colocar assim, essa rede multidisciplinar que conta com a presença de vários profissionais ligados à área da saúde com o intuito, né, de poder fazer esse atendimento. Sobre o atendimento, em termos práticos, como é que funciona esse processo com esse paciente que possui ali, infelizmente, né, uma doença sem cura? No início, os cuidados paliativos, ele nasceu na oncologia, né? Hoje a gente vê que, eu não posso deixar de falar da onco, tá, gente? Ele nasceu na onco. Hoje, quando a gente vai ver as porcentagens dos pacientes, os pacientes em cuidados paliativos são mínimo da oncologia. A grande maioria são em outras patologias. Mas foi ali que nasceu os cuidados paliativos, na área da oncologia, né? E ali, aí eu vou ter que citar esse exemplo, que é um exemplo bem, assim, bem prático e que várias pessoas que vai estar assistindo vai conseguir, vai entender. O paciente, ele chega, né, com esse diagnóstico e ali dentro do setor da oncologia a gente já tem preparado vários profissionais para estar atendendo o paciente. Mas isso ainda não quer dizer que todo lugar, né, que tem a oncologia tem-se os cuidados paliativos já. Mas é uma forma só de expressar melhor para a pessoa conseguir entender um pouco dessa multidisciplinaridade no atendimento do paciente. E aí, o que acontece? A sua blusa fala, né? Cuidar. Isso. Quanto antes, melhor. Né? E hoje a gente tem diversas patologias que têm a indicação de cuidados paliativos, né? Um exemplo que a Paty está falando, por exemplo, um paciente oncológico, um paciente com metástase. Ele tem indicação de cuidados paliativos. E aí a gente tem que lembrar que isso é uma especialidade que anda em conjunto, né? Não é uma exclusividade, né? Esse paciente que está em atendimento oncológico, ele pode e deve ter o atendimento em cuidados paliativos associado, porque quanto antes, melhor. Então, a gente consegue agir melhor. Eu, como cardiologista, né, falo também das indicações dos pacientes cardiológicos. Exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca classe 4, que a gente chama, ele tem indicação de cuidados paliativos. O paciente com quadro demencial, mesmo no início, ele tem indicação de cuidados paliativos por ser uma doença que vai progredir. A gente já sabe o prognóstico dessa doença. Então, um paciente com acometimento de uma doença neurológica degenerativa, como a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, eu tenho indicação de paliativo porque eu sei a história natural dessa doença. E isso é indicação científica, né? Então, a oncologia surgiu como a base ali, disso. Só como a base. E hoje a gente entende a dimensão disso. Agora, tem um livro que eu sou apaixonada nele, que é uma médica oncologista, e ela faleceu por câncer metastático. E o nome do livro é Somos Todos Paliativos. E somos mesmo. Para a gente olhar essa forma de vida, claro, com esse olhar, somos todos paliativos. E algo que vocês duas falaram em uma das suas explanações, que eu acho que é muito importante bater nessa tecla e falar sobre, que ao mesmo tempo que o cuidado paliativo ele acaba tendo dentro de outros fatores, um grupo multidisciplinar que conta ali com o apoio de vários profissionais ligados à área da saúde, um ali complementando o outro, do outro lado do paciente também existe uma espécie de rede de apoio que é muito colocada com a presença da família. E eu queria saber de vocês, você como médica e principalmente você como enfermeira, o trabalho com a família, porque como vocês mesmos disseram, além de ter o paciente doente, a família também adoece junto e sofre junto. E eu queria saber como é que funciona esse processo, a importância dessa relação também com a família. É muito interessante, né? Porque quando eu pego um paciente infectado, eu tenho critério diagnóstico. Então, eu tenho um quadro clínico, sim, uma boa anamnese, um bom exame físico, exames laboratoriais que me indicam que esse paciente está infectado. E aí eu vou fazer um plano de tratamento para ele. Da mesma forma, quando essa família adoece, nós, como os profissionais de cuidados paliativos, temos esse olhar de quem é o familiar que está sobrecarregado. Por exemplo, existe a síndrome do cuidador
né, Paty? Que é o cuidador que cuida diretamente do paciente, o cansaço físico, emocional, espiritual que ele sofre junto ao paciente. Então, quando a gente entra numa casa, a gente tem esse olhar de entender qual é a dinâmica familiar. Como que a gente faz disso? Claro, através da nossa técnica do dia a dia, do nosso olhar experiente e através, por exemplo, de reuniões familiares. Né? Fala um pouquinho, Paty. Não, pode ir. Das reuniões familiares, como que a gente aborda isso, como que é explanado essas reuniões familiares, quando a gente senta, enxerga qual que é o papel de cada familiar dentro daquela família, dentro daquele sistema familiar, qual que é o familiar que tem risco, por exemplo, de um luto complicado. Que no enfrentamento dessa situação, ele está mostrando para a gente, ele apresenta sinais que ele vai enfrentar um luto complicado. Então, nós temos o dever de detectar isso. E assim que a gente começa a detectar, a gente pode mudar essas cadeiras um pouco. Né? A gente começa a fazer a dança das cadeiras ali dentro, sem que eles percebam, sabe? Para um estar auxiliando o outro, até que, né, para ter um bom desdobramento, né, no final. Patrícia, agora eu quero saber de você, porque é algo voltado para a enfermagem, você como enfermeira, e para quem não é da área, e principalmente com o advento da pandemia, sempre era muito comum ver e acompanhar as pessoas falando sobre a importância do olhar humanizado do enfermeiro para com o paciente que estava ali no hospital, com alguma doença, com alguma enfermidade. E eu queria saber de você, que está nessa área e atua como enfermeira, o porquê que é importante ter esse olhar humanizado para com o paciente? Eu sempre brinco e falo desse olhar humanizado para o que já é humano. Sim. Né? Que a gente já deveria ter esse olhar humanizado. E a gente, só que a correria do dia a dia te deixa muito técnico, né? Técnico, corre. E isso eu acredito que é em todas as profissões. Claro. Né? Você vive no automático. Você vive no automático e não desliga, esquecendo que você está lidando com o humano. Claro. Né? Só que aí veio a pandemia e trouxe essa outra história, uma outra realidade. Né? De não ter as visitas, né? De ter que fazer aquelas visitas por vídeo. Né? E aí... E nós da enfermagem, nós somos os profissionais que ficam mais perto do paciente. Então a gente escuta, né, por mais técnico que o enfermeiro ou técnico de enfermagem seja, eu até falo que mais é o técnico, sabe? Ele seja, a escuta dele está ativa, está o tempo inteiro. Né? Então ele consegue ser aquele profissional que talvez, vocês podem até me ajudar, tenta prestar esse atendimento mais humanizado, sabe? Por ele ouvir e estar atento naquela escuta e tentar acolher o paciente em todas as suas dimensões do cuidar, né? Porque ali ele escuta de diversas dores do paciente, né? E aí, né, acaba que nós somos nós somos os profissionais que mais se preocupa com esse humanizar. Eu acredito que não é que é o mais que se preocupa, é aquele que fica mais próximo do paciente e aí ele procura se resolver. Não só a troca de um curativo, não só tratar aquela ferida, não só puncionar aquele paciente, né? Não só dar o banho de leito, mas dar um banho de leito oferecendo a escuta, né? Trocar aquele curativo, olhando outra ferida que está ali. E assim, eu acredito que é dessa forma. Por isso que o enfermeiro ele consegue ter esse olhar mais a fundo, sabe? Com o paciente. Doutora Ana, pode complementar. Eu queria que você, por ter contato também com esses profissionais no seu dia a dia, e você também como médica, qual que é a importância de ter esse olhar humanizado? Porque imagino que vocês diariamente se deparam com várias situações, infelizmente, a maioria delas tristes e que marcam muito a vida de vocês. E você como médica, que também tem essa relação próxima com os enfermeiros, com as enfermeiras, qual que é a importância desse olhar? Você também como médica. Eu sempre falo, não tem equipe, não tem como eu trabalhar sozinha, isso não existe. Né? A gente já passou dessa era.
Todos temos a importância. Eu não tenho a capacidade de fazer o trabalho que a Paty faz, porque é dela, é da enfermagem. Eu não tenho capacidade de fazer o que a fono faz, a fonoaudióloga. Então, por isso, a importância dessa equipe multidisciplinar. E na questão humana, que é o tão bonito, né, Paty, que você falou, nós somos humanos, não tem como esse olhar ser diferente. Sim. Eu sou professora da Faculdade de Medicina e o que eu priorizo no ensino aos meus alunos é isso, a gente está cuidando de pessoas, nós não estamos cuidando de doença. A doença é parte daquela pessoa, mas aquela pessoa tem uma história. Eu não posso resumir a vida de alguém numa doença. Aquela doença é parte. E aí, quando eu consigo olhar para o seu João e ver que por trás dele tem uma história, tem o que faz sentido para ele, tem quais são os valores do seu João diante da vida, e cada um tem um valor. Claro. Cada um tem aquilo que é sagrado em si. Quando eu consigo olhar para o seu João e entender que se esse paciente tem uma doença que acomete a continuidade da vida, mas ela está no seu João, eu preciso olhar para o seu João. Então, cada paciente, apesar de ter vários pacientes com o mesmo diagnóstico, eu vou ter vários pacientes de forma diferente. Eu vou planejar um cuidado, né, diferenciado para cada um, porque eles são seres diferentes. Né? E o mais bonito é que a finitude, a terminalidade, nos impõe esse olhar diferenciado. Eles nos pedem um pouco mais de pressa e de profundeza. Né? Então, quando a finitude se impõe numa casa, numa família, num paciente, isso se torna mais profundo. Eu sempre falo, né, sentir na pele. Exatamente. Quando a gente passa a nossa experiência na pele, só quem está passando é o que pode se fazer entender, se fazer sentir. E aí isso traz à tona mais o lado do nosso ser humano. Sim. Meninas, é claro que o assunto ele é muito extenso, amplo e muito importante, mas temos que encerrar nosso bate-papo. Desde já agradeço mais uma vez por terem aceitado o convite. É sempre uma honra conversar com profissionais da área da saúde e principalmente conversar com vocês, que dá para poder ver no olhar o amor e o cuidado e o carinho que vocês têm com as suas profissões, mas principalmente com o cuidado, com o trato com algum paciente, principalmente, né, uma pessoa que infelizmente se encontra nessa situação de ter ali, de receber um cuidado paliativo, por ter ali consigo uma doença incurável. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para vocês voltarem mais vezes. Só para terminar. Existe assim, as pessoas falam muito que cuidados paliativos são sobre a morte. E você percebeu que em tempo algum nós falamos sobre a morte? Sim. Nós falamos sobre vida, pessoal, né? E é disso que a gente cuida, da vida dos nossos pacientes, né? Cuidar da vida, até o momento que a morte nos encontre. E todos nós, né? Olhar para a vida com esse olhar. A vida é um sopro. Né? Nessa era digital de tantas selfies, quem está se vendo de verdade? Quem está se olhando? Quem está fazendo boas escolhas para ter uma boa vida e de uma boa vida nascer uma boa morte? Com certeza. Meninas, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma honra ter vocês duas aqui. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a todos vocês que me acompanharam até este exato momento. E eu, claro, tenho um compromisso marcado com você amanhã, a partir de meio-dia, com as principais informações do Brasil e do mundo, e claro, aqui de Governador Valadares. Um grande abraço e até amanhã.